Bom, então, muito boa noite a todos. Estamos mais uma vez reunidos, como em todas as terças-feiras, para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos começar com o Evangelho segundo o Espiritismo. A Márcia vai tratar com a gente do capítulo 1, cujo tema é Aliança da Ciência e da Religião. E, em seguida, a gente passa a palavra para a Juliana e ela vai explorar as duas questões, as questões 882 e 883, que trata do direito de propriedade, né? Do livro do Livro dos Espíritos. E antes de iniciarmos a nossa tarefa, convidamos a todos a fazer a prece para que possamos, mais harmonizados, darmos início aos nossos estudos da noite de hoje. Então, vamos fechar os nossos olhos, buscando acalmar os nossos pensamentos, acalmar as nossas emoções, pedindo ao nosso Criador, ao nosso Mestre Jesus, que nos permita ter a companhia amorosa da equipe espiritual da Fraternidade Espírita de Aldeia. Que possamos contar com o auxílio desses irmãos tão queridos, que estão sempre próximos a nós, nos estimulando à prática do bem, à prática da caridade, ao exercício do amor fraterno e nos estimulando em todas as oportunidades de buscarmos a instrução, seguindo o que nos foi pedido: espíritas, amai-vos e instruí-vos. E na certeza de contarmos com o auxílio desses irmãos queridos, na certeza de que teremos uma noite feliz, de aprendizado, de troca de experiências, pedimos ao nosso Mestre amado Jesus e ao nosso Criador que nos permita dar por iniciada a reunião de estudos doutrinários desta terça-feira. Que assim seja. Bom, então, vamos passar a palavra para a Márcia, que começa hoje com o Evangelho segundo o Espiritismo. Tem som, Marcinha? Tem som? Está me ouvindo? Que eu vou usar, assim, com o som do computador. Vocês conseguem me ouvir? Está cortando Consigo, um pouquinho, Márcia. tua voz, mas dá para ouvir. Tá, ok. Eu acho que Só um pouquinho baixo, Marcinha, se você puder falar um pouquinho mais alto. Pronto, eu vou falar mais alto, porque eu estou vendo que o meu fone aqui não está funcionando bem. Mas está dando para te ouvir agora. Ok. Então, como a Cláudia já apresentou, a gente vai continuar hoje o estudo do capítulo 1, né, que trata sobre o tema Eu não vim destruir a lei, e a gente vai falar, então, hoje um pouquinho sobre a aliança da ciência e da religião. Eu vou começar lendo, então, o item 8, que é o item que trata desse assunto, já na primeira frase, para nós fazermos uma pequena reflexão, tá? A primeira frase fala assim: a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Então, aí a gente já começa, o que eu já queria chamar a atenção aqui? Vejam que na primeira frase desse item, Kardec já coloca a inteligência relacionada tanto à ciência quanto à religião, né?
Então, as duas dependem, estão ligadas à capacidade da inteligência humana. E aí, quando a gente fala em inteligência, a primeira coisa que eu lembrei foi da questão número 1 lá do Livro dos Espíritos, que pergunta o que é Deus, e a resposta dos Espíritos é clara: Deus é a inteligência suprema do universo, a causa primária de todas as coisas. Mais na frente, no mesmo Livro dos Espíritos, ele pergunta o que é o Espírito, e diz: o Espírito é o princípio inteligente do universo. Então, o que a gente pode ver é que a inteligência, né, ela faz parte da nossa essência, né? A inteligência faz parte da gente. Então, de certa forma, é a divindade que está em nós, né? Nós somos parte, a divindade está fazendo, é parte da divindade em nós, né? Se dizer melhor assim. Então, se a inteligência é tão presente, como não usá-la? Né? Então, é o primeiro questionamento. Então, por isso, o Espiritismo ele parte muito do pressuposto, isso Kardec deixa bem claro também, de que se sempre a gente raciocine em cima dos conhecimentos. É a fé raciocinada, né? É a base, aí uma das bases do Espiritismo, que está lá, aqui mesmo no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade coloca, lá no capítulo 6, ele faz essa chamada, que inclusive Cláudia falou aqui no iniciozinho, né, desse estudo de hoje. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Tá? Então, é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, sobre o uso da inteligência, a instrução, a busca do conhecimento, né, científico em paralelo com o conhecimento religioso. E a gente entender como um é o apoio, né, do outro. Então, continuando a leitura do primeiro parágrafo aqui, né, desse item 8, ele diz assim: uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Então, estou falando da ciência e da religião, né? Mas umas e outras, tendo o mesmo princípio que é Deus, não podem se contradizer. Se elas são a negação uma da outra, uma necessariamente é errada e a outra é certa, porque Deus não pode querer destruir a sua própria obra, então não faria nenhum sentido, né? A incompatibilidade que se acreditava haver entre essas duas ordens de ideias prende-se a um defeito de observação e há muito de exclusivismo de uma parte e da outra, ou seja, da ciência e da religião. Daí um conflito de onde nasceram a incredulidade e a intolerância. Então, assim, por que isso? O que ele está colocando aqui? A gente sabe do estudo da história, né, que na Idade Média houve um histórico muito grande de perseguição, né, da igreja a tudo que ia de encontro às crenças religiosas da época. E isso foi muito forte em relação à ciência, principalmente naquela época os estudos astronômicos, né, que estavam tirando muito o ser humano, né, como o centro do universo, né, e a Terra, os planetas, o sistema solar. Então houve muita perseguição nesse sentido. E com isso, então, a era moderna, a era pós-moderna acabaram criando uma cisão com a religião, né, e se basearam muito na razão, né? Foi quando surgiram os métodos científicos e a separação entre ciência, religião, filosofia, né? A ciência acabou criando uma certa autonomia em relação à religião, mas não necessariamente uma oposição, né? Por que isso? Porque muitos cientistas daquela época eram religiosos, espiritualistas, né, como Kepler, Descartes, Copérnico, Newton, Giordano Bruno, foram astrônomos, filósofos, matemáticos que tinham uma crença religiosa, né? Bom, mas então o que aconteceu? Por conta disso, muitos desses estudiosos passaram a ser perseguidos. Eu, por exemplo, estava olhando rapidamente a história de Giordano Bruno, ele foi queimado numa fogueira como herege,
nos anos 1500 a 1600, por aí foi quando ele viveu, por conta das crenças que ele tinha, digamos assim, a partir dos estudos que ele fazia, né? Mas em função da oposição que ele tinha em relação a algumas crenças religiosas da época, eu acho, propriamente por conta das crenças ou dos estudos que ele tinha científicos. Mas o fato é que este filósofo, astrônomo, escritor, professor, né, ele era tudo, ele naquela época, você vê, ele viveu entre 1548 e 1600. Ele já defendia algumas ideias bastante progressivas. Por exemplo, que as estrelas eram sóis distantes com planetas ao seu redor, né? Que o universo não tinha um centro, o universo era infinito, que os planetas provavelmente possuíam vidas criadas deles próprios, então ele já começava com a ideia da pluralidade cósmica. Então, tudo isso, você vê, eram pressupostos científicos que precisariam ainda de muito tempo aí para ter estudos que comprovassem, né? Hoje a gente consegue entender o que ele colocava, né? Hoje a gente vê que a razão e a ciência já mostraram que realmente o Sol é só uma estrela dentre tantas outras, né? Que vários planetas orbitam ao redor de diferentes estrelas, e assim por diante. Inclusive me lembrou um item, um vídeo do Mário Sérgio Cortella, que acho que muitos de vocês já tenham assistido, que se intitula Você Sabe Com Quem Você Está Falando. E nesse vídeo, o Cortella, eu até tinha anotado aqui uma filinha, ele coloca que nós somos, na verdade, vou colocar aqui os conhecimentos que ele passou nesse vídeo aqui, que nós vivemos num universo que tem 15 bilhões de anos. Esse universo, a ciência, né, pressupõe que é composto por aproximadamente 200 bilhões de galáxias, que esses 200 bilhões de galáxias, existe a Via Láctea. A Via Láctea, por sua vez, possui em torno de 100 bilhões de estrelas. Dentre essas estrelas existe o Sol. E ao redor do Sol tem um planetinha pequenininho chamado Terra, né? E na Terra existe o que a gente chama a vida como nós conhecemos. Esta vida que povoa o planeta Terra, a ciência acredita que existam 30 milhões de espécies, das quais são conhecidas atualmente, eu acho que no máximo uns 10% disso. Dessas 30 milhões de espécies, uma espécie, Homo sapiens, é a espécie humana, e atualmente aproximadamente 7 bilhões de indivíduos da espécie humana povoam o planeta Terra. Então, com isso, o Cortella, o que ele quis dizer? Nós somos tão pequenos e temos uma visão tão egoísta da vida, imaginar que tudo isso foi criado por nossa causa. Quantas pessoas acham que elas são o centro de tudo, né? Que tudo deve ser para elas, por elas e com elas, né? Então, não faria o menor sentido. Então, à luz da lógica, à luz da razão, da inteligência, não faz sentido que tudo isso tenha sido criado, que tudo isso exista para a existência em um único planeta, para a existência de uma única vida inteligente, né? Então, não é lógico. E é isso que o Espiritismo, desde a sua concepção, lá dos livros codificados por Kardec, ele coloca para que se possa pensar. Quando a fé começa a ser raciocinada, alguns questionamentos são feitos para encontrar lógica na crença. Por exemplo, vou ler uma parte do Livro dos Médiuns, que nós já estudamos em outros momentos aqui, onde o próprio Kardec faz uma série de análises, seguindo uma lógica, para se entender que, a partir do raciocínio, a gente consegue perceber como é mais fácil aceitar a crença da existência espiritual. Então, o que ele coloca aqui? Segundo a crença vulgar, a alma vai para o céu ou para o inferno. Mas onde ficam o céu e o inferno?
Antigamente se dizia que o céu era em cima e o inferno embaixo. Porém, aí ele puxando a ciência, porém, o que são o alto e o baixo no universo? Uma vez que se conhece a redondeza da Terra e o movimento dos astros. Movimento que faz com que um dado instante, o que está no alto, esteja 12 horas depois embaixo. E o infinito do espaço através do qual o olhar penetra, indo a distâncias consideráveis. Isso em 1850 e poucos, né? 1850 a 60. Imagina nos dias de hoje, com os instrumentos astronômicos que existem, as distâncias ainda maiores que a gente conhece aí no universo. É verdade que por lugares inferiores também se designam as profundezas da Terra. Então, ele falou dos céus, né? Agora ele está indo para os inferiores. Mas que vêm a ser essas profundezas desde que a geologia as investigou? Que ficaram sendo igualmente as esferas concêntricas chamadas céu de fogo, céu de estrelas, desde que se verificou que a Terra não é o centro dos mundos, que mesmo o nosso Sol não é único, que milhões de sóis brilham no espaço, constituindo cada um o centro de um turbilhão planetário. A que ficou reduzida a importância da Terra, perdida nessa imensidade? Por que injustificável privilégio este imperceptível grão de areia, está falando do planeta Terra, né, que não se distingue pelo seu volume, nem pela sua posição, nem por um papel particular, seria o único planeta povoado de seres racionais. Então, vejam como ele faz todo um raciocínio lógico para se entender que não faz sentido, né, essa crença. E aí ele coloca mais adiante, não podendo a doutrina da localização das almas. Aí ele está falando da localização no céu e no inferno, né? Da localização das almas. Se harmonizar com os dados da ciência, como ele colocou agora, outra doutrina mais lógica lhes deve marcar o domínio. Não um lugar determinado e circunscrito, mas o espaço universal. É todo um mundo invisível no meio do qual vivemos, que nos cerca e nos acotovela incessantemente. Haverá nisso alguma impossibilidade, alguma coisa que repugne a razão? Então, vejam como ele coloca com brilhantismo o raciocínio, a lógica que a gente deve seguir para tudo que se estude, porque aí a gente consegue entender com mais propriedade esta doutrina, e assim, saindo do espectro aqui da doutrina espírita, mas todas as doutrinas que, de certa forma, sabem, né, ou que existe uma vida que nós não enxergamos, mas que existe, né, uma vida espiritual além da vida física. Então, à luz da ciência, é plausível que existam outras dimensões, existem outros universos que nós não vemos, mas existem, que haja outras vidas, além da nossa vida aqui no corpo físico, que nós não vemos, mas existem. Então, no livro, na doutrina espírita, nós temos diversas ideias, eu ia querer colocar algumas, para depois fazer uma comparação com os conhecimentos científicos, alguns conhecimentos científicos que nós já desenvolvemos ao longo dos anos, para a gente ver como, novamente, está havendo uma aproximação da ciência e da religião. Mas, antes disso, eu vou ler aqui o segundo parágrafo desse item 8, que é justamente chamando para isso. Ele diz assim: os tempos são chegados em que os ensinamentos do Cristo devem receber o seu complemento, em que o véu lançado propositadamente sobre algumas partes deste ensinamento, ou seja, o véu proposital era esperando que nós tivéssemos condições de entender, então, naquele momento, nos foi mostrado que nós éramos capazes de compreender, né? Então, chegou o momento em que esse véu deve ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve inteirar-se do elemento espiritual, e em que a religião, cessando de menosprezar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, estas duas forças, apoiando-se uma sobre a outra,
e quando juntas se prestarão um mútuo apoio. Então a religião, não recebendo mais o desmentido da ciência, adquirirá uma força inabalável, porque estará de acordo com a razão, e não lhe poderá opor irresistível lógica dos fatos. Então, vamos ver aqui os conhecimentos que o Livro dos Espíritos, lá em 1859, já colocava para nós. Primeiro, há dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito, e, acima de tudo, Deus. Isso na questão 27, lá do Livro dos Espíritos. Segundo, que há pluralidade de mundos. Terceiro, a matéria existe em estados que nos são desconhecidos. Ela pode ser tão etérea e sutil que nenhuma impressão cause aos sentidos, mas é sempre matéria. Outra, quarta, existe um fluido universal, sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e jamais adquiriria as propriedades que a gravidade lhe dá. Quinto, o que chamamos de molécula está ainda distante da molécula elementar. Isso está na questão 34 do Livro dos Espíritos. Então, naquela época, o que era chamado molécula ainda estava muito distante do que é a molécula elementar. O universo é infinito. E, por fim, nada é vazio, mas ocupado por matéria que escapa aos sentidos e aos instrumentos. Então, vejam que esses conhecimentos, essas ideias já nos foram trazidas lá no Livro dos Espíritos. Bom, como é que o conhecimento científico foi evoluindo, né, em paralelo com o conhecimento espírita? Eu tirei algumas ideias de uma palestra muito boa que está na internet, de Marlene Nobre. Ela está falando, na verdade, sobre a cura, né, sobre a medicina e a cura, mas ela fala muito sobre justamente essa ação do pensamento sobre a matéria. E ela traz muitos conhecimentos, né, e eu fiz também um paralelo aí com o que ela falou e algumas publicações que já existem sobre essas descobertas científicas. Então, o que é colocado? Que no século XIX, o Kardec já lembra a necessidade de estudar a constituição da matéria, para entender a constituição do espírito, do perispírito, a constituição do universo, do fluido cósmico universal, de como o espírito pode ser moldável, de como os pensamentos podem atuar sobre a matéria e sobre outros pensamentos. Então, para isso, a gente precisa estudar a constituição da matéria, né? No livro A Gênese, ele coloca que a constituição íntima da matéria tangível, ou seja, essa matéria que a gente consegue perceber, talvez seja compacta em relação aos nossos sentidos. Então, nós ainda não temos capacidade de entender a constituição mais íntima da matéria que nós enxergamos, né, que nós percebemos. Luiz, nos seus livros, no século XX, ele fala muito das bases científicas sobre vários fenômenos espirituais, né, nas diversas publicações, e uma especialmente em A Vida Continua. André Luiz, junto com o seu instrutor Rivas, eles colocam que a matéria é luz coagulada. Vejam até que ponto ele está nos dizendo isso lá em 1968, que a matéria é luz coagulada. E aí, André Luiz ainda coloca que o pensamento é secreção da alma, é fluido vivo e multiforme, formado por átomos e partículas em função quântica. E aí a gente questiona, então, o pensamento é matéria? Talvez seja uma matéria tão sutil que nós não temos condições ainda de perceber. Alexis Carrel, que é um médico francês, ele publicou um livro chamado O Poder da Oração, e nesse livro ele diz assim, a importância da oração como uma forma de energia mais poderosa que o homem é capaz de gerar, uma força tão real quanto a gravidade. Existe um outro livro que eu esqueci de pegar o autor, a tradução do livro é Espaço, Tempo e o Além, e nela o autor coloca que a matéria não é nada mais do que luz capturada gravitacionalmente. Então, se ele diz que matéria
é luz capturada gravitacionalmente. Então, a matéria é energia. Né? Matéria é uma forma de energia. E o pensamento, então, pode ser uma forma de matéria. Né? O pensamento também é uma forma de energia. Então, veja como isso se aprofunda, né? Quando a gente começa a refletir. Então, a nossa capacidade de compreensão ela vai crescendo ao longo do tempo. E o próprio André Luiz, no livro Mecanismo da Mediunidade, ele tem esse cuidado de dizer que as verdades científicas são transitórias, que muitos dos conhecimentos ou dos termos que ele usou na época que ele escreveu o livro, pode ser que hoje em dia já sejam outros. Ele teve esse cuidado de esclarecer isso. Então, indo um pouquinho mais na frente, se a gente for falar da evolução da ciência, eu trouxe aqui, desses minutinhos que faltam, algumas descobertas dentro da área da física que vão muito ao encontro desses conhecimentos que o Livro dos Espíritos nos colocou já lá, há tantos anos atrás. Por exemplo, acho que muitos já devem ter ouvido falar de um colisor de partículas que existe na Suíça, que é um túnel imenso com 27 quilômetros de circunferência, onde basicamente os cientistas jogam feixes de partículas para que eles possam, em altas velocidades nesse túnel, em algum momento colidirem. E aí tentar entender, a ideia é esta, né, através desse colisor, entender a formação inicial lá do nosso universo, como as partículas, qual seria a partícula menor que originou o universo, né? Bom, e a partir daí vários estudos foram feitos, mas acho que o que mais chamou a atenção foi quando foi descoberto, talvez alguns já tenham ouvido falar também, foi comprovado experimentalmente a existência de uma partícula chamada bóson de Higgs, que seria a menor partícula já conhecida até então, né? Ela tem de importante que essa partícula vista é capaz de mediar interações entre outras partículas, transferindo massa. Ou seja, essa partícula tem possibilidade de dar massa às outras matérias. E aí então, inclusive na época, a imprensa chama muito da partícula de Deus, mas é simplesmente a ciência descobrindo como o universo teve a sua criação, né? E aí o que é interessante, através desse colisor, né, o entendimento dessas interações entre essas partículas e de vários outros experimentos, também ocorreu o surgimento de uma outra teoria que falava então da existência de diferentes dimensões, que é provado que existem 11, se eu não me engano, 11 dimensões. E isso nos lembra lá o que está no nosso Livro dos Espíritos, da pluralidade dos mundos. Não? Seriam as 3 dimensões que a gente conhece, né? Largura, altura, comprimento, mais a dimensão tempo, e mais 7 outras dimensões, chamadas dimensões recurvadas, poderiam ser carga elétrica, por exemplo, massa e etc. E aí o que se fala? Além dessas partículas, né, se acredita também que, aliás, com esse conhecimento da partícula de bóson, que seria a última peça que se faltava para se detectar experimentalmente, né, o modelo, estrutura de interação da matéria, a gente lembra do que foi colocado agora há pouco lá no Livro dos Espíritos. O que chamamos de molécula ainda está distante da molécula elementar. Então, nós estamos caminhando em direção à descoberta da molécula elementar. Além dessa partícula de Higgs, a ciência também acredita, né, propõe a existência do campo de Higgs, que seria esse campo de energia, né, onde essa partícula está presente. Será que esse campo de Higgs, esse campo de força invisível, seria o que a gente chama do fluido cósmico universal? Quem sabe? Né? Então, lá no Livro dos Espíritos está dizendo que nada é vazio, mas ocupado por matéria que escapa aos sentidos e instrumentos. Outros conhecimentos que foram trabalhados
seria o chamado teoria das cordas. Nessa teoria das cordas, é claro que isso é pura física quântica, eu vou falar aqui para leigos, mas a partir dessa teoria, existe a possibilidade de existir outras dimensões, né? E essas cordas seriam as formas originais dessas partículas no universo. É como se elas, na verdade, não fossem uma partícula, mas fosse uma oscilação de energia e que dá força para que existam, né, para que se criem essas oscilações e que fariam com que as partículas se formassem. E com isso, então, haveria a possibilidade de diferentes dimensões. Essas dimensões, por sua vez, poderiam ser formadas por diferentes partículas. Então, se os físicos imaginam que existem diferentes partículas oscilando no universo, será que as dimensões também não são diferentes? Será que a formação do nosso perispírito por diferentes partículas não vai definir para que dimensões a gente vai se deslocar após a morte? Vejam quantas perguntas ficam nesse intervalo entre a ciência e a religião, né? E como uma pode ajudar a outra. Por fim, eu queria terminar lendo o terceiro parágrafo desse item 8, que ele fala o seguinte: a ciência e a religião não puderam se entender até hoje, porque cada uma, examinando as coisas sobre o seu ponto de vista exclusivo, se repeliam mutuamente. Seria preciso alguma coisa para preencher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e as suas relações com o mundo corporal. Leis tão imutáveis como as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres, que é o que a ciência está descobrindo, né, aos poucos. Essas relações, uma vez constatadas pela experiência, uma luz nova se fez. A fé se dirigiu à razão, e a razão, não tendo encontrado nada de ilógico na fé, o materialismo foi vencido. Mas nisso, como em todas as coisas, há pessoas que permanecem para trás, até que sejam arrastadas pelo movimento geral, que as esmagará, se quiserem resistir em lugar dele se abandonar. É toda uma revolução moral que se opera neste momento e trabalha os espíritos. Depois de elaborada durante mais de 18 séculos, hoje já são 21, né? 18 aqui na época do livro, ela se aproxima do seu cumprimento e vai marcar uma era nova na humanidade. As consequências dessa revolução são fáceis de prever. Deve trazer nas relações sociais inevitáveis modificações, às quais não está no poder de ninguém se opor, porque estão nos desígnios de Deus e resultam da lei do progresso, que é uma lei de Deus. Então, o progresso é uma lei de Deus, né? Então, eu queria encerrar só colocando aqui uma passagem da Revista Espírita, de 1864, que fala que em um mundo mais evoluído do que a Terra, não existem leis, pois a lei moral é tão integrada ao ser que não há necessidade de leis externas para lhes pautar a conduta. Então, a ciência vai nos libertar da ignorância e do julgamento preconceituoso contra a religião, né? Fechando aí com a passagem de João, do Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pela atenção, fiquem com Deus. E eu vou passar, então, agora para a Juliana. Ju, está com você. Tudo bom? A palavra. Tudo bom? Vamos lá? Tudo bem. Boa noite a todos. Isso que Márcia estava falando, ela puxou esse gancho para o lado da ciência, né? Mas, assim, também é interessante isso. Hoje eu vi o pessoal de Minas Gerais está fazendo um estudo acerca dos relatos históricos que aparecem nos livros de Emmanuel com o que a ciência conhece hoje, né? Eles estão fazendo um estudo grande, sistematizado,
ele disse que encontrou 2.000 e poucas informações no livro Renúncia, né? No livro Renúncia, Emmanuel cita Corinto como no Renúncia não, no Paulo Estevão ele cita as ruas suntuosas de Corinto, né? E aí ele foi lá na escavação, no responsável pelas escavações, e o cara descobriu recentemente que existem ruas em Corinto que eram feitas de mármore, né? Então, assim, os relatos históricos. Então, na história, a gente está vendo as informações. Tem um trabalho muito grande com a glândula pineal, as coisas que Chico falou sobre a glândula pineal e o que se sabe hoje sobre ela, posso compartilhar depois com vocês. Mas, enfim, vamos voltar aqui agora para o Livro dos Espíritos, que a gente ficou com a questão sobre direito e propriedade, né? Continuando direito e propriedade, que fala também sobre o roubo, né? E aí a gente vai trabalhar as duas questões, a 882 e a 883, que são as seguintes perguntas. Ele diz o seguinte: o homem, Kardec pergunta, né? O homem tem direito de defender o que amealhou pelo trabalho? O homem tem direito de defender o que é seu, o que amealhou pelo trabalho? Aí, obviamente, a resposta dos espíritos não é nem sim nem não. A resposta dos espíritos é a seguinte: Deus não disse não roubarás nos 10 mandamentos, né? Não roubarás. E Jesus não disse dai a César o que é de César. Kardec não se contenta, né? Aí se escreve, né? Ele faz a anotação dele, que ele diz o seguinte: o que o homem ajunta por um trabalho honesto é uma propriedade legítima, que ele tem o direito de defender, pois a propriedade que é fruto do trabalho é um direito natural, tão sagrado quanto de trabalhar e viver, né? Que você ganha pelo trabalho é tão sagrado quanto o direito que você tem de trabalhar e de viver. Isso é uma nota de Kardec, né? E aí ele pergunta de novo: é natural o desejo de possuir? Assim, nós temos o desejo de possuir, né? É natural? E os espíritos respondem sim. No entanto, quando o homem só deseja para si e para a sua satisfação pessoal, aí é egoísmo, né? Tudo bem, mas vamos voltar aqui um tiquinho e vamos voltar à resposta dos espíritos, propriamente dita. Ele diz o seguinte: ele pergunta se você tem direito de defender o que amealhou pelo trabalho. Os espíritos respondem, não, na verdade os espíritos não respondem, Kardec daí tira que sim, que é, né? Mas o grande lance da questão está em quando ele diz assim: Jesus não disse que dai a César o que é de César. E aí a gente para pensar. Por quê? O que você tem direito, o que você amealha pelo trabalho? As coisas que eu amealho pelo trabalho são as mesmas que Jesus amealhou pelo trabalho dele? As coisas que eu amealho pelo meu trabalho, que eu estou considerando aqui como propriedade minha, são realmente o que há de propriedade minha? O que eu estou considerando como propriedade minha? Porque se eu estou considerando bens materiais, não são minhas propriedades, estão sobre minha posse temporariamente, por acréscimo de bondade do Criador, porque se eu desencarnar agora, nem esta camisa que eu estou vestindo, ela me pertence. Né? Então, o que realmente é meu, que eu amealho com o meu trabalho e que vai comigo para onde eu for, porque quando a gente pensa como espíritos encarnados, como a gente pensa como espíritos que somos, estando encarnados, a visão do que é direito de defesa muda completamente. Porque se eu estou pensando na vida material, no trabalho material, o que eu vou querer defender? Minha terra, minha casa, não é? O dinheiro que está no banco, né? Uma confusão danada quando o plano Collor
pegou o dinheiro das pessoas, porque o dinheiro que ele pegou, o meu dinheiro, e a gente entende que as pessoas têm direito. Se você conseguiu, tudo bem. Mas, a partir do momento que a gente vai pendendo esse lado da balança para a nossa divindade, que a gente vai evoluindo, que a gente vai progredindo moralmente, que a gente vai descobrindo valores, a gente vai mudando o nosso conceito de propriedade e mudando o que importa, porque Jesus não tinha um gado, não tinha um pedaço de terra, não tinha um canto para cair morto, tanto é que quando morreu, teve que pegar um túmulo emprestado de José de Arimateia, porque não tinha onde se enterrar. Né? E todo mundo há de convir que ele foi o ser humano mais rico que passou por esse planeta. E que tudo que ele tem dele de posse, de direito à posse, foi amealhado à custa de muito trabalho espiritual, né? Então, acho que o entendimento dessa questão para as diferentes fases, para as diferentes idades espirituais, é o que muda, né? Daqui, quando a gente tiver nessa mesma reunião, daqui a 500 anos, numa outra encarnação, a gente lê essa mesma pergunta e já tira outras informações, porque a gente já vai ter mudado. Onde está o teu tesouro? Ali está o teu coração. O que você valoriza? Ele diz, dai a César o que é de César. Se você está vivendo mais para a materialidade do que para a espiritualidade, o seu conceito de posse é um. Se você está vivendo mais para a espiritualidade do que para a materialidade, seu conceito de posse é outro. Mas você tem direito ao que você conquistou com o seu trabalho, sem roubar, pleno direito, né? E aí, quando ele diz assim, e é natural o desejo de possuir, da mesma forma, óbvio, é o que lhe faz crescer. Agora, você vai possuir, vai querer possuir o quê? Você quer possuir o que é dos outros? Ou você quer possuir aquisições morais para que você possa viver num mundo, como Márcia falou, que não precise mais de lei, porque a moralidade vai estar tão grande que você não precisa de uma lei. E aí eu faço um adendo, porque a gente está desesperado, enquanto espírita, com a lei do aborto. Né? Não sou a favor, deixo muito clara a minha posição, certo? Não julgo quem faz ou quem deixa de fazer, porque eu sei de mim, cada um tem que vestir e calçar o seu sapato para andar com Jesus calçado no seu calçado. Mas não estranhem se a lei do aborto passar. Porque a gente precisa fazer as coisas por moral e não por legalidade. Eu, particularmente, não preciso de uma lei para usar ou não a máscara. Se Portugal vai liberar o uso de máscara, não vai liberar o uso de máscara. Se o Brasil vai liberar, eu não vou entrar nessa discussão, porque eu não preciso de uma lei para usar ou não a máscara. Eu não preciso de uma lei liberando a bebida alcoólica para eu beber. Pode ter 1 milhão de leis liberando que é liberado o cigarro. O cigarro é liberado. O cigarro, qualquer um pode comprar um cigarro. E o Brasil é um dos países com menor índice de fumantes. Então, a gente precisa entender que a gente tem que se moralizar e as leis têm que cair por terra. Porque a gente precisa viver de acordo com nossa conta moral. É como o Márcio falou. Na evolução não vai existir lei. Então, pouco importa se o Código Penal diz que... O que vale os 10 mandamentos para um espírito da envergadura de Maria de Nazaré? Não matarás. Quem imagina isso para um espírito da envergadura de Estevão, de Maria de Nazaré, de Francisco de Assis, do próprio Chico? Os 10 mandamentos praticamente não têm serventia para eles.
Porque não matarás, não roubarás, não desejarás a mulher do próximo. Não... Para ele não tem sentido. E o desejo de possuir esses bens, que são os bens que realmente me pertencem, porque são os que vão comigo, isso gira meu motor de progresso. Agora, eu preciso ter cuidado para não passar como um trator por cima dos outros. Porque tudo que eu faço que traz benefício para mim e, por consequência, para quem vive comigo e para quem está ao meu redor, é um benefício que contribui para o desenvolvimento da humanidade. Né? E aí a gente vai cair naquela história de... Eu já contei para vocês, eu acho que todo mundo estava presente na história do cemitério que botava os anos, né? Que botava, aqui jaz fulano de tal, que viveu 4 anos. Aqui jaz Beltrano, que viveu 3 anos. Né? E quando o discípulo achou aquilo muito estranho, perguntou ao mestre, só morre criança nessa cidade? Ele disse, não, aqui a gente só conta os anos que realmente foram vividos. Né? Os dias que realmente valeram a pena. E aí a gente tem que se perguntar, pensando na minha vida, que dia eu considero que foi vivido? Os dias que eu fui para o shopping comprar roupa e sapato e bolsa, ou os dias que eu, no meu trabalho, fazendo o que tem que ser feito, eu fiz o que tem que ser feito de uma maneira diferente, porque eu fui mais gentil, porque eu aliviei a dor de uma mãe que, de repente, chegou na emergência achando que ia perder o filho, e eu sentei para conversar com ela. 1 minuto entre uma consulta e outra, a mais. Então, que dia que eu vou contabilizar nos meus dias vividos? Na verdade, não é que dia, mas que tipo de... Qual a qualidade, qual vai ser o meu critério de avaliação para contar os dias vividos? Porque dependendo do que eu vou contar, muda completamente meus valores. Né? E aí a gente vê um capítulo do Jesus no Lar, falando sobre isso, capítulo 21, que ele diz o seguinte, o rico vigilante, né? Diz assim, Tiago estava numa reunião com Jesus e tudo, né? Tiago Maior, né? Falou sobre as ânsias de riqueza, como ele queria, né? Ser rico, que era tão comum para todos os mortais, né? A questão do dinheiro, né? Que Judas trouxe muito, né? Que Jesus já enxergando, porque Jesus olha para a gente, né? Aquela música do Tim Vanessa que eu acho linda, Senhor das Estrelas, que diz assim, que olhos são esses que vislumbram céus na terra e anjos nas esferas, né? Ele olha para nós e vê os anjos que seremos. E tem tanto respeito por isso que pergunta, né, irmão, o que queres que eu te faça? Né? E aí que ele já olhava para Judas, já via aquilo, e ele alertou Judas, né? Disse, Judas, olha, cuidado para que essa bolsa que tu carregas não pese. Né? E aí ele diz o seguinte, e aí Tiago falando sobre esse desejo de riqueza e aquela coisa que era comum a todo mundo, a todos os mortais, aí Jesus começa a contar uma história, assim, um homem temente a Deus e consagrado à retidão, quer dizer, não roubou, ele conseguiu tudo pelo trabalho, né? Leu muitos conselhos alusivos à prudência, deliberou trabalhar com afinco, de modo a reter um tesouro com que pudesse beneficiar a família. Depois de sentidas orações, meteu-se em várias empresas,
aflito por alcançar os seus fins. Ele estabeleceu uma meta e foi atrás dela. Trabalhou 20 anos consecutivos, trabalhou arduamente. Ajuntou moeda sobre moeda, formando um patrimônio de alguns milhões. Muito justo. Trabalhou, lutou, não roubou, fez a fortuna. Quando parou de agir, a fim de apreciar a sua obra, reconheceu com desapontamento que todos os quadros da própria vida se haviam alterado, sem que ele mesmo tivesse percebido. O lar, que era antes simples e alegre, adquirira feição sombria. A esposa fizera-se escrava de 1000 obrigações destinadas a matar o tempo. A esposa ficou ociosa. Os filhos cochichavam entre si, consultando sobre a herança quando o pai morresse. Os filhos já estavam dividindo o dinheiro do pai. Né? Os filhos já estavam ali dividindo o dinheiro do pai. A amizade que antes ele tinha por fiel tinha ido embora. E os vizinhos, acreditando que ele era completamente feliz, cercaram-no de inveja e ironia. As autoridades da localidade em que vivia obrigaram-no a dobradas atitudes de artifício, em desacordo com a sinceridade do seu coração. Os negociantes visitavam-no a cada instante, propondo-lhe transições criminosas ou descabidas, e servidores bajulavam-no com um declarado fingimento, quando ao lado de seus ouvidos, para lhe amaldiçoarem o nome por trás das portas semicerradas. Em razão de tantos distúrbios, era compelido a transformar a residência numa fortaleza, vigiando-se contra tudo e contra todos. Né? Então, a gente acha que a vida religiosa, a vida com Deus, nos cobra. Né? E Jesus já dizia, vem comigo que meu jugo é leve. Né? Jesus assim, poxa vida, mas a vida religiosa, eu não vou ler muito não, porque senão eu vou ter que fazer as coisas tão direitinho. Né? Eu vou ter que ir para a igreja todo domingo, eu vou ter que ir para o fé toda terça. Aí depois no sábado eu vou ter que ir para a palestra também. Aí se eu começar a me introduzir muito, eu vou começar... Aí eu não estou sem tempo, né? E a gente acha que isso é um jogo pesado, né? Mas o que o mundo cobra é muito pior. Porque quando a gente cai em tentação e se rende aos prazeres da carne, né? A bebida, ao uso de substâncias alucinógenas, o preço que a vida cobra é muito alto. A gente acaba se transformando naquilo que a gente venera, né? Uma pessoa alcoolista, você reconhece pelo modo de entrar na sala, de chegar andando. Você sabe que é aquela face mesmo, que a pessoa é viciada em álcool, ele se transforma praticamente numa garrafa de álcool, porque ele cheira a álcool, ele parece com todos os outros que fazem uso da substância, ele se transforma num estereótipo. E aí, a gente precisa escolher que briga a gente vai brigar. Onde a gente vai botar o nosso coração, né? E aí, enfim, ele transforma a residência dele numa fortaleza, começa a aparecer dores, né, no estômago e tudo, para encurtar a história, dor de cabeça, ele começa a adoecer o corpo, porque é tanta preocupação, né, e não está feliz. E a gente vê isso no dia a dia da gente. Quantas pessoas aí que a gente vê que tem fama, que tem poder, que tem, de repente, coisas que a gente diz, poxa, a pessoa tem tudo e a pessoa não é feliz, a pessoa, né, vive mal, acaba muitos chegando até ao suicídio, né? Porque não conseguem lidar com essa fortuna, né, material. E aí, em poucas semanas, em meticulosa observação, ele concluiu que a fortuna trancafiada no cofre era motivo de desilusão e arrependimentos sem termo. Em certa noite, porque não mais tolerasse as preocupações do novo estado, orou em lágrimas, suplicando a inspiração do Senhor. Então, ele pediu a inspiração, né? Depois de uma comovente rogativa, eis que um anjo lhe apareceu na tela evanescente dos sonhos e lhe disse,
Olha o que o anjo disse a ele. Toda a fortuna que corre à maneira de água cristalina da fonte é uma bênção viva. O dinheiro ele é necessário, mas ele tem que girar, né? Mas toda riqueza em repouso inútil é poço venenoso de água estagnada. Água parada apodrece, né? Porque existe um rio quando um simples copo d'água te saciaria a sede? Por que você está querendo um rio quando você só precisa de um copo de água, né? Porque você quer ajuntar moedas, você não precisa disso, né? Como te animaste a guardar ao redor de ti celeiros tão recheados, quando alguns grãos de trigo te bastaria para a refeição? Que motivos te induzem a amontoar centenas de peles em torno de lá, quando alguns fragmentos de lã te aqueceriam o corpo? Né? E aí, enfim, ele continua dizendo outras coisas, ele diz, estende os júbilos do trabalho, cria escolas para a sementeira da luz espiritual, improvisa alegria e improvisa alegria a muitos. Somente vale o dinheiro da terra pelo bem que você possa fazer. Sob indizível espanto, o caçador de ouro despertou transformado e do dia seguinte em diante passou a libertar as suas enormes reservas para que todos os seus vizinhos tivessem, junto dele, as bênçãos do serviço e do bom ânimo. Desde o primeiro sinal de semelhante renovação, a esposa fixou com estranheza e revolta, os filhos odiaram-no e os seus próprios beneficiados o julgaram louco. Todavia, robustecido e feliz, o milionário vigilante voltou a possuir no domicílio um santuário aberto, e os gênios da alegria oculta passaram a viver em seu coração. O reino de Deus chegou para o coração dele, né? Silenciado, o mestre, Tiago, que comandava a palestra da noite, exclamou entusiasmado, Senhor, que ensinamento valioso e sublime. Jesus sorriu e respondeu, sim, mas apenas para aqueles que tiverem ouvido de ouvir e olhos de ver. É isso, Claudinha. Pois é, meninas, ambas, né? Enquanto vocês falavam aqui, eu estava refletindo como é interessante o estudo em grupo, porque quantas reflexões, né? Tanto a Márcia quanto a Juliana fizeram, que eu nem tinha pensado quando li o texto. Quantas colocações interessantes, né? Quantas formas de enxergar, de perceber, de estudar, de enriquecer um texto. Quando que a gente realmente consegue essa riqueza no estudo em grupo. E aí a gente agradece, né, o empenho de ambas, né? Sem dúvida vocês se dedicaram e trouxeram essas reflexões riquíssimas. E eu tenho certeza que todos nós vamos sair mais ricos de conhecimento e mais entendendo o quanto de bom e o quanto de bem a gente pode semear fazendo uso da nossa inteligência. Nessa verdadeira aliança que precisa existir entre a ciência, a religião, o conhecimento e a inteligência, a nossa espiritualização e a nossa moralização, porque só assim nós realmente evoluiremos, seremos criaturas plenas um dia, trabalhando esses dois aspectos, né, que nos constituem, a moral e a inteligência. Então, muito obrigada mesmo, estamos muito felizes por estarmos aqui, né, nessa terça-feira, mais essa terça-feira, e vamos fazer a nossa prece agora de agradecimento por estes momentos que passamos juntos, pela oportunidade
de refletirmos sobre duas obras básicas da nossa doutrina, a doutrina que escolhemos e sentimos, que permeia, ou que deve sempre permear os nossos atos, os nossos pensamentos e as nossas palavras. Envolvidos nas vibrações harmoniosas da equipe espiritual que coordena a nossa casa, que eles sintam a gratidão que emana de cada um de nós, por termos vivenciado uma hora tão rica e tão importante para o nosso crescimento moral, espiritual, intelectual. Que possamos ter uma noite de paz, de repouso para nossos corpos físicos, mas de aprendizado contínuo e incessante para nós espíritos. Muito obrigada, Jesus. E com esta prece nós pedimos a tua permissão, a permissão da equipe espiritual da nossa casa, e acima de tudo e de todos, a permissão do nosso Pai, Criador, para darmos por encerrados nossos estudos desta terça-feira. Que assim seja. Muito obrigada pela presença de todos. E nos encontramos, né? Sábado também, quinta-feira, para aqueles que fazem estudam o livro dos médiuns. E aí, continuamos o nosso caminho em busca do conhecimento e da nossa moralização. Queria agradecer a vocês pela troca. Obrigada aí, Marcinha. Desculpa alguma coisa. Enfim, boa noite a todos, gente. Tchau. Tchau, obrigada.